Boa tarde a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Agradeço ao convite da Ideia 1. Vou trazer para vocês um pouquinho, enfim, das minhas inquietações, mas estou louca para saber as de vocês também, não só de morar, enfim, mas de todas as tags de hoje. Me pediram para conversar, enfim, trazer as minhas inquietações em relação a imóveis, né? Desculpa, a morar. E aí eu comecei a pensar como é que eu posso trazer o nome, enfim, dessa palestra. E essa jogada do imóveis, e que eu brinco que é a imóveis, ou que são só móveis, enfim, a partir daí que veio a minha inquietação sobre as questões de morar. Mas antes de falar um pouquinho, eu sei que o Marcos já me apresentou rapidamente, mas eu acho legal contar um pouquinho sobre quem eu sou para fazer um pouco sentido essas minhas inquietações. Primeiro de tudo, não consigo não ser a Thaís Reale, agora mãe do Nicolas e do Thomas, de 11 meses, esposa do André, que trabalha na área também, na construção civil, da FIS Incorporadora, em Caxias do Sul. Nasci apertando botoeira de elevadores. Meu pai foi diretor comercial da Elevadores Sur, hoje ThyssenKrupp Elevadores, então, por muito tempo. Sempre que a gente saía de Porto Alegre, ou mesmo dentro de Porto Alegre, outra cidade, sempre era olhando empreendimentos, entendendo, enfim, faz parte da minha história. Sou sócia, então, da Reale Hub for Innovation, que trabalha com pesquisa e comportamento, cofundadora da iniciativa do Põe no Papel, que trabalha o pensamento visual, que é como a gente tira essas ideias legais que a gente tem para fazer acontecer na prática. E sou uma pessoa que acredito muito em propósito, muito mesmo. Então, assim que vocês me contataram, bateu demais essa proposta toda comigo. Acredito na essência, na verdade, e esse momento em que tudo isso está acontecendo, eu fico muito feliz de poder ver assim que eu não era uma maluca aquariana que achava que vivia, enfim, no lugar errado, e ele está um pouquinho mais perto de hoje, né? Enfim, botei esse copo de café aqui transbordando também por essa questão da inquietação. Quem me conhece sabe que eu estou sempre questionando, né? Nunca satisfeita, sempre buscando esse algo a mais. Cansa um pouquinho, mas enfim, é da essência, né? E também gosto muito de trabalhar com as informações, de como transformar dados, enfim, ideias, insights, e como trocar. Não me considero uma pessoa dona da verdade, de longe, louca para trocar com vocês, né? Porque eu acho que a verdade ela se constrói através de muitas verdades somadas, conversadas, trocadas, e não só da minha verdade. Então, aproveito aqui só para agradecer a equipe da Reale, que está junto aqui comigo, ao Christian, que esteve comigo aí o lado em toda a preparação dessa apresentação, trocou bastante. Obrigada. A gente já falou um pouquinho, enfim, dos clientes, mas só para relembrar, então, a gente trabalhou com o Grendene, com o Melnik Kiven, com a Cirela, passamos aí 8 anos já com a Cirela, desde o início de empreendimentos mais tradicionais até novos empreendimentos, a Maior Jama, toda a parte de bebidas Fruc, aí, trabalhando com essas marcas maravilhosas aí de Água da Pedra e Guaraná, Fruc Guaraná, Cola, etc. Colégio Farroupilha, Lojas Colombo, enfim. E o que é legal só de tudo isso que eu queria trazer, é muito menos de quais são esses clientes, mas é muito mais para vocês conseguirem perceber. Nós estudamos pessoas, estudamos a pessoa que está lá operando um trator no interior do Brasil, a menina que está usando um chinelo da classe C, que mora na vila, na favela e tudo mais, né? Ao empresário que pensa sobre isso, aquilo, enfim. E eu acho que isso é legal, porque essas inquietações, a questão do propósito, a gente está enxergando fortemente em tudo. Mas, rápido passando, eu queria propor, antes de entrar no tema, só se todos pudessem fechar os olhos, se sentar confortavelmente assim na cadeira. E queria convidar vocês a fazer o sonho dirigido, que é uma técnica que a gente usa bastante dentro dos nossos trabalhos, e levar vocês um pouquinho do hoje para esse futuro, para que a gente possa começar. Então, de olhos fechados, 3 respirações bem profundas. O que significa morar para mim?
Qual é o significado? Quais sentimentos de morar eu tenho? Como é o morar hoje? Quais são as necessidades? Quais são os problemas que a gente enfrenta hoje? O que eu gostaria? Quem são as pessoas que hoje eu moro, que moram ao meu lado, à minha frente, em outra cidade? Estamos em 2015. Quais são os cheiros, sensações, cores, ambientes? E agora a gente vai caminhando para 2020, 5 anos para frente. O que muda nesse morar? Quem são essas pessoas? São as mesmas pessoas? São outras pessoas? O que está à volta? Que sentimentos em 2020 em relação a morar? É apertado? É largo? É para cima? Para baixo? Para frente? É fixo? É móvel? É gostoso? Prazeroso? Qual é o formato? Quais são as funções? Onde as pessoas estão morando em 2020? Em que regiões da cidade? Em que cidades? Capital? Interior? E agora eu queria convidar vocês para um pulo um pouquinho maior para 2030. Daqui a 15 anos. Só para a gente lembrar, então, que idade que a gente vai estar. Eu vou estar lá pelos 52 anos, mais ou menos. Então, daqui a 15 anos, o que muda? É disruptivo? É completamente diferente? Ou nem tanto? Quais são as cores? Quais são os elementos que circundam esse morar? Quem são estas pessoas de 2020 e 30? Aonde vocês estão? Que lugar é esse? Ou quais lugares são esses? Ou que espaço é esse? Que cheiros, sons, materiais, serviços? E aos poucos, voltando para a nossa realidade de 2015, aos poucos, vagarosamente abrindo os olhos. Convido vocês a voltar. Ninguém dorme, por favor, depois do almoço. Mas o porquê do sonho dirigido? E o porquê que eu quis esse momento, né? A gente acredita muito, e assim como eu acredito, enfim, do que vocês trouxeram agora, que o hoje ajuda a construir esse futuro. Né? E muitas vezes a gente não para também nem um minuto. Aqui foram 2 minutos, 3 minutos, enfim, para a gente poder sentir toda essa mudança. Aonde está essa mudança, né? Então, o sonho dirigido, eu acho que é um exercício gostoso de presença e, ao mesmo tempo, de convidá-los para ingressar nesse futuro. Eu convidei vocês para o futuro de morar, mas, enfim, tem todas as outras tags.
queria, enfim, tempo de poder ouvir vocês, mas hoje é um momento diferente, né, para saber o que cada um pensou, mas não deixem de anotar essas ideias legais, talvez através de ideias ou de perguntas ao longo de em todo o dia hoje. Eu vou pedir se vocês puderem dar... Esse é um vídeo que eu gosto muito do Stephen Johnson, que é De Onde Vêm as Boas Ideias, e eu escolhi ele para abrir, porque acho que vai valer para todos os colegas, né? Então, é como as grandes ideias e as grandes transformações acontecem. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas eu acho que sempre é válido a gente relembrar. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. Eu gosto muito desse vídeo, que ele nos provoca a ver que é isso, o futuro, ele parte de hoje. E fóruns como esse nos fazem acreditar que a gente pode sim, e a gente faz parte dessa construção desse futuro. Então, esse questionamento, essa troca, né, isso a gente fala muito de tendência. Então, quando se fala pesquisa tendências, a gente observa muito esse comportamento do presente para conseguir trabalhar e projetar como vai ser esse futuro, que impacto que vai ter.
E aí eu fui buscar sinônimos de morar, né? Bom, mas enfim, o que significa e quais são esses sinônimos, né, de morar? E aí a gente tem um lado que eu chamei de azul aqui, que é o residir, habitar, viver, permanecer, algo mais denso, mais fixo. Mas, ao mesmo tempo, dentro do conceito de morar, nós temos verbos como estar, frequentar, encontrar-se, verbos que trazem muito mais a questão da mobilidade, de algo mais efêmero. E foi aí que começou a nascer a minha principal inquietação. Então, morar, sim, ele tem um lado imóvel, um lado fixo, mas, ao mesmo tempo, ele tem um lado móvel. E como isso vai ficar? E essa minha principal inquietação, que eu acabei acrescentando ainda mais um quando ali, que é o quanto e quando os imóveis se tornarão bens móveis. Por que a gente precisa pensar neles de uma forma tão fixa como a gente pensa hoje? Né? Porque não pode ser diferente. E é disso que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas não tem como falar dessa mobilidade, do morar, enfim, sem trazer 3 conceitos importantes, que é o comportamento, a estética e a funcionalidade. E esses 3 conceitos, eles não podem andar separados, eles precisam andar juntos. E mais do que isso, eles precisam ter o quê? As pessoas como centro, que é o que a gente vem falando, que vocês muito bem comentaram, e o vídeo de vocês ficou fantástico, porque ele deixa isso muito claro mesmo, sem precisar falar, né? Então, o comportamento, né? Morar se trata de pessoas, só que as pessoas também estão em mudança constante dentro da vida delas e ao longo da vida delas. Eu tenho momentos que eu sou single, eu posso ser single a vida inteira, mas eu posso, enfim, ter um companheiro ou uma companheira, posso ter filhos ou não, meus ou adotados, enfim, posso estar com meu neto, minha sobrinha, cada vez mais diferentes tipos de ninhos, né? E essa pluralidade é que é fantástica e que nos permite olhar para um tema como morar e pensar em diversos caminhos, né, para esse tema. Aqui foram só algumas inquietações que até eu trouxe, enfim, no vídeo, porque, de novo, acredito que a gente precisa olhar para o presente e esse presente nos ajuda a chegar lá para frente, especialmente essa juventude, enfim, a nova geração, né, que vive muito nessa questão da experiência, muito menos do ter, da posse, mas de poder experimentar, da indulgência, de se desapegar, né? Não sei dizer para você se o desapego nasce com a geração ou se o desapego também está nascendo porque a gente tem empreendimentos cada vez com tamanhos menores e que a gente precisa naturalmente, facilmente se desapegar. O que vem antes? Não sei. Mas o desapego faz parte. O desapego de uma ideia, o desapego de algo, de um trabalho, o desapego de um bem, né? E essa questão da instantaneidade também. Bom, o Snapchat, não sei quantos de vocês têm o Snapchat, só para ter mais, não são muitos, enfim. Eu acabo, agora estou deixando, os últimos dias não consegui seguir aí algumas pessoas aí no Snapchat. Eu não coloco meus vídeos, mas eu, enfim, vejo outros. É isso, o Snapchat fala muito da instantaneidade. Eu tenho aquele dia, eu posso olhar uma, no máximo 2 vezes o que a pessoa colocou e depois deu, efêmero, foi embora, não fica mais nem no buffer, nada dentro do meu celular. Então, a instantaneidade, ela faz parte, né? Esse desejo do agora, do viver, do aproveitar muito mais. O que isso implica na questão de morar? Como é que vai ser a moradia, né? Enfim, desses jovens? Eu até perguntei, eu estava comentando que eu peguei uma carona com meus primos, um de 12 e um de 17, e joguei um pouco esse tema de morar. Como é que eles enxergam o morar para frente? E um falou assim, morar? Não sei, eu vou me teletransportar, o de 12 me disse. E eu pensei, não tinha pensado nisso, né? Pô, morar, teletransportar, para quê? Fixo? É móvel, completamente móvel, né? E aquilo ali não tinha nem passado na minha cabeça. A gente fala muito também da questão do real e do virtual, né? Hoje, facilmente, a gente pega um avião, vai para São Paulo, Rio, Miami, Nova York, enfim, para onde for. Mas a gente facilmente também, sentados na cadeira onde a gente está, consegue, com Street View, entrar em quantos lugares? Consigo enxergar a rua, o que está, enfim, acontecendo naquele local. Então, o real e o virtual ele faz muito parte também da nossa história. E a gente não tem, então, os limites, a gente não tem os boundaries, né? As grandes... Puxa, me faltou a palavra, mas de tradução.
Fronteiras, isso, obrigada. Então, não existe mais fronteiras. E a fronteira, ela é a experiência, é o viver aqui agora. Né? E as famílias, o quanto essas famílias continuam em formatos tradicionais, o quanto a gente já percebe formatos novos, avós morando com os netos, gays, enfim, muitos formatos diferentes. E o que isso muda, né? Então, esses foram algumas constatações, enfim, do presente, para conseguir trazer um pouco de alguns caminhos que são caminhos que eu enxergo, né? Então, para mim, seres humanos são seres móveis, mais do que qualquer coisa, né? Falando um pouco da estética, né? A gente falou um pouquinho de pessoas e agora a gente entra um pouquinho na estética. E a estética, para mim é muito difícil falar só na estética pela estética, eu sempre caso a estética com a funcionalidade, mas a moda está aí também para nos trazer um pouco isso, né? São ciclos. O que foi legal antigamente está voltando agora, né? Essa coisa da simplicidade, de materiais simples, do uso das cores, né? Enfim, e tudo mais. Aqui a gente tem os próprios blocos de concreto que são fantásticos e que a gente consegue. Depois, em seguida, eu vou mostrar uma imagem bem legal para vocês. Esse questionamento eu também tenho, né? Ou seja, vai continuar muito verticalizada as nossas cidades? Ou a gente vai trabalhar cidades subterrâneas, Montreal, enfim, tem vários exemplos, né? Ou vamos melhorar e trabalhar muito forte, enfim, esse conceito de o espaço que nós temos, como que a gente aproveita eles muito melhor. Eu trago o exemplo do Yotel, não sei, quem conhece o Yotel? Eu tive o prazer de me hospedar lá. Eu fui à NRF, a National Retail Federation, visitei, e logo no ano seguinte fui. E o hotel, para mim, ele consegue casar a funcionalidade com a estética. E esse é o conceito pensando em pessoas. Então, ele é um hotel design, mas, ao mesmo tempo, ele é um hotel econômico. Né? Então, é um hotel que tu consegue, enfim, pagar por ele, sem ser aquele valor astronômico de hotéis design. Só que, ao mesmo tempo, tu chega e tu tem toda uma experiência. Eu chego, eu faço um check-in como se eu estivesse numa companhia aérea, eu posso deixar a minha mala junto com um robô que guarda a mala enquanto eu quiser ir visitar a cidade, ou se eu fizer se eu não estiver no horário do check-in, enfim. As cabines, eu entro no quarto, ele é um sofá que ele vira cama. Né? Então, ele guarda o espaço onde eu guardo a minha mala, enfim, as cores, todos os serviços. Acho que o hotel vale a pena, assim, ele, para mim, junta estética, funcionalidade, pensando no comportamento humano. E fechando a funcionalidade, que aqui, para mim, está uma das minhas grandes questões. Né? Para mim, os imóveis estão a serviço hoje, mas, para mim, para frente, os imóveis vão ser serviço. Quem disse que a gente vai precisar, nós, consumidores finais, comprarmos os imóveis? Quem disse que as construtoras talvez não possam passar a ser grandes empresas de serviço, onde nós possamos usar, enfim, esses serviços? Né? Seja um serviço... acho que já existe, a gente olha hoje as casas de terceira idade, a minha avó está numa delas, ela gasta R$8.000, mas ela tem todo um serviço e ela não precisou comprar. Né? Então, como a gente passa a olhar a construção civil com um olhar de serviço? E aí, para isso, eu fiz a provocação da casa-roupa, a casa-carro e a casa-mala. Né? Então, são 3 formatos diferentes de casa que eu acredito que podem e já estão acontecendo e que vão mudar, enfim, ainda mais o nosso cenário em cima do comportamento. A casa-roupa é aquela casa, ou seja, sim, eu estou fixo, eu estou num lugar fixo, eu tenho o meu imóvel, a minha propriedade, né? Mas eu quero ter uma versatilidade dessa propriedade. Então, eu quero que ela possa, de alguma forma, ser mutável. E que eu possa, dentro daquele espaço que já é meu, ter diferentes casas, ter uma casa mutante. E aqui é um outro conceito do Yo, eu acho que vale muito a pena quem quiser dar uma olhada. E o Simon, que é o idealista do Yo Group, Your Company, enfim, ele começou a desenhar Yo Home em 2003. Yo Home vai sair o primeiro protótipo o ano que vem, ou seja, fala um pouquinho do que o vídeo traz, né? As ideias elas vão se maturando. Então, o Yo Home, na verdade, ele é um espaço super pequeno, onde tu tem o teu quarto e, de repente, esse quarto, através de uma elevação, tu perde a tua cama e sai de baixo o teu sofá, onde tu tem uma cozinha escondida que tu consegue abrir, transforma em sala de jantar, onde tu tem a tua lavanderia. Só que isso num toque, enfim, num clique, né? Onde faz com que
as pessoas possam enxergar melhor. Enfim, você pode, por favor? The future is invented in our minds. Yohome is one of those inventions. Space is such a premium in city centres around the world. Yohome simply expands that space. That to me seems such an obvious way forward for the future. Using revolutionary ideas and grand design, 12 moving parts transform a Yohome from an 800 square foot apartment into a space 2, 3, even 4 times bigger at the flick of a switch or the glide of a wall. So I'm using the technology of stage scenery, which uses counterweights, and like a really smooth running kitchen, it's a pleasure to move, just like that. A Yohome is a space to relax and to love in, but also a space to entertain and have fun in. Caixinhas dentro de caixinhas. The elevator bedroom and sunken lounge with flip-up diner, hers and his storage, wine cellar, mechanical diner, kitchen reveal, second bedroom office desk trick, cinema surround, and hot tub. It's simple, it's magical, and I think it's the way we'll all live in the future. Welcome to Yohome. Find us at yo.co.uk. Fantástico, né? A gente poder olhar, enfim, que em um lugar cabe tanta coisa, né? Então, essa versatilidade do Yohome eu acho fantástica, que traz essa versatilidade do imóvel dentro de um espaço tão pequeno, e isso não é futuro, isso já é presente. Outra questão que foi o outro primo de 17 anos que me disse, poxa, mas eu imagino que para frente, na casa, se tu estudar o eletromagnetismo, e o magnetismo, o eletromagnetismo, enfim, estiver dentro da pintura do móvel ou dentro do material do móvel, ele vai ser facilmente, através de mudança de polaridade, eu consigo fazer esse móvel flutuar. E consigo tirar, então, ele de um canto e colocar ele de outro, e, ao mesmo tempo, mudando a polaridade dele, ele já consegue ficar fixo. Então, a gente consegue ter, através de um elemento físico, químico, etc., né, uma movimentação dos móveis que a gente tem hoje dentro de casa e que a gente pode dar caras diferentes, né? Achei aquilo bem, bem interessante, e isso é algo que provavelmente pode acontecer. Então, até coloquei aqui a frase dele. Esse aqui achei fantástico, também como a gente consegue fazer a versatilidade do imóvel. Isso aqui tinha um vídeo, enfim, não dá para passar todos os vídeos, mas é um quarto vazio, cru, onde, através de caixas de papelão, se fez toda a decoração do móvel, né? Onde tem aqui a parte da parede, a escrivaninha. Aqui são tubos, enfim, com cabides de papelão também. Aqui são esses mesmos blocos aqui de concreto e um colchão inflável. E a pessoa montou o quarto dela. Raso de barato, muito barato e super móvel. Se eu quiser colocar, fechar isso e levar, facilmente eu consigo trocar de casa com esses poucos móveis. Eu achei isso fantástico nessa questão de versatilidade. Estava lendo na Exame, enfim, que a ideia também é lançar compartilhamento de eletrodomésticos, lava-roupas, enfim. Isso aí tudo, para mim, também traz esse olhar da casa como roupa. Ou seja, como eu faço para mudar a minha casa sem eu precisar mudar de casa, né? Isso já está para acontecer aí, enfim, segundo a EZPARC. A mesma questão das impressoras, a impressora 3D, 4D, que vai nos fazer rapidamente poder criar, enfim, objetos, né? E com isso também trabalhar a facilidade de decoração. Então, eu sei, não quero mudar, como eu posso mudar dentro desse mesmo ambiente? Esse é o conceito da casa-roupa. A casa-carro é como que a gente leva essa casa, enfim, como eu consigo dentro de um carro, de um caminhão. Então, esse é o Simple Home na Áustria, né? Então, é um caminhãozinho, enfim, que dentro ele comporta essa casa e eu facilmente posso estacionar onde eu quiser e levar esse carro para onde for e morar. E a gente vê que tem muita gente já fazendo isso. De novo, isso já está acontecendo. A própria casa container da Casa Cor, acho que os arquitetos já devem ter visto, enfim, então também é uma opção e que também permite essa mobilidade, uma mobilidade mais fácil, enfim. E aqui eu trouxe só um exemplo, enfim, de um motorhome. Se a gente consegue dar um play rápido, eu não vou botar o vídeo inteiro em função do tempo, mas ele é um motorhome dobrável, bem legal, bem interessante.
Puxa vida, mas que dia! Quem lembra deste episódio da Disney devia ficar imaginando na época que ter uma casa dobrável seria algo impossível e que este tipo de invenção só daria certo em filmes de ficção. Mas não é que a criação saiu das telinhas e agora faz parte da realidade? Visitamos essa casa inusitada, muito parecida com a do Mickey. Dá uma olhadinha. A gente está falando de motorhome aqui, né? Não é, enfim, não é algo completamente novo, mas completamente ressignificado, especialmente na questão do espaço dele. O tamanho dele é infinitamente menor. A casinha dobrável leva 52 segundos para ser montada, cerca de 30 para ser desmontada e se transformar em uma carreta. Eu posso levar minha casa. Quem disse que eu tenho algo 100% físico de concreto parado em algum lugar? Isso também vai concorrer dentro, e já concorre, enfim, dentro do mercado da construção civil. E a casa como mala, né? Que aí eu chamo do conceito de multichaves, que é a experiência de viver. E hoje o Airbnb nos permite isso. Eu posso morar um mês num lugar, uma semana, 2, 3 dias, um ano. A minha prima em Miami está morando de Airbnb, enquanto ela não define o que ela vai fazer da vida dela. Eu, Thaís, que tinha o sonho de morar num loft, hoje tenho 2 filhos. Não vou conseguir morar num loft, mas eu posso ter a experiência de morar num loft, né? Através da casa-mala, ou seja, de ter multichaves, sem necessariamente ter que adquirir esse imóvel, enfim, para isso, né? Então, acho que isso é um conceito super legal e que traz essa ideia de multichaves, né? Essas são, olhando para a casa-carro, mala e a casa-roupa, né? Eu enxergo são alguns caminhos, tá? E aí eu faço só alguns questionamentos, que quais serão os impactos que a gente vai ter para fechar, então, aqui, já que eu estou com o meu tempo esgotado ali. Eu me questiono muito o quanto a construção civil hoje, os nossos clientes aí de construção civil, o quanto a gente precisa passar a olhar outros mercados e outros segmentos, né? O quanto a gente consegue trabalhar a tecnologia ou mesmo a própria tecnologia da construção para permitir a mobilidade, porque a mobilidade ela faz parte desse mercado hoje e cada vez mais ela vai fazer. Então, como eu consigo trazer essa mobilidade? Como eu trabalho para vender mais serviço, talvez, e menos o concreto? Trazer o valor para o serviço, algo que eu consigo até ter uma receita, enfim, mais contínua. A questão dos contratos de aluguéis mais flexíveis, né? Isso em seguida eu acredito que vai cair, porque a gente já tem o Airbnb. Então, como todo esse lado de imobiliárias vai mudar, né? Posso alugar um terreno para colocar uma casa em cima e tirar a casa e locar um outro terreno numa flexibilidade? Será que a gente não pode ter móveis de aluguel e eu posso a cada tempo trocar, enfim? Né? Qual é o impacto disso para a indústria moveleira, de utensílios domésticos, de decoração? Que outros materiais dentro da arquitetura que vão levar a tecnologia, que podem nos permitir essa questão da elevação, de descer, enfim. O próprio arquiteto, a gente está vendo muita gente ofertar, decora por hora, né? Então, agora, poxa, as pessoas já não estão querendo fazer uma reforma completa, mas querem dar as suas caras de um jeito diferente, mais rápido, para quem não tem tanto dinheiro. Enfim, esses são só alguns dos questionamentos de impactos que isso vai gerar, né, e que eu queria propor, mas eu queria ouvir muito depois do de vocês. E é isso, as ferramentas elas estão disponíveis hoje. Essa é a minha visão, né? E quando que a gente vai ter realmente a ousadia de trazer, de usar mais elas e de ajudar também a mudar comportamento. Muito obrigada, gente. Agradeço o tempo.